Boa tarde, professor Passos, e esta é a nossa aula na qual falaremos aí sobre o quarto grupo, de plantas a conquistar o solo, as angiospermas. Angiospermas, o angio quer dizer proteção e espermas, semente. Muito bem. Então olha só, diante daquelas duas palavras, proteção e semente, dá para a gente perceber que então nesse grupo de plantas nós iremos encontrar sementes protegidas. E o que seria a proteção desta semente? Para nossa surpresa, as angiospermas foram capazes de evoluírem, produzindo flor, produzindo semente, e essa semente protegida pelo fruto. Então, fica notório a capacidade evolutiva encontrada aqui no grupo das angiospermas. Portanto, é o maior grupo de plantas e com maior capacidade adaptativa ao solo. Esse grupo de plantas, ele até, segundo estudos, até hoje foram catalogadas, foram contadas, foram nominadas cerca de entre 350 mil a 400 mil espécies de plantas que pertencem ao grupo das angiospermas. E em falando de grupo, eu quero colocar para vocês que as angiospermas, elas se dividem, esse grupo se divide em dois grupos, as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. Esses dois grupos, em aulas oportunas, nós estaremos aí falando sobre cada um grupo. Muito bem. Então, aqui nas angiospermas, a gente vai ter a presença de flores verdadeiras, E, então, coisas que até nas gimnospermas nós tínhamos ali uma presença de uma flor. Alguns consideram como flor e outros consideram como uma flor rudimentar, ou seja, uma flor que não é verdadeira. Aqui agora, essa flor já é uma flor verdadeira. Também a presença do fruto, como eu já havia dito, esse fruto veio para compor todo o sistema evolutivo. Produz sementes, essa semente então é a semente protegida pelo fruto. Por que ela é protegida pelo fruto, professor? Olha, ela é protegida pelo fruto porque aqui nas angiospermas nós vamos encontrar a semente dentro do fruto. Um exemplo que eu vou citar aqui para vocês, o mamão. Então, ali na parte de fora, aquela parte comestível que tem no mamão, é o fruto, e a semente são aquelas partículazinhas, que a gente encontra dentro do mamão. E dentro daquela partículazinha de cor escura, meio marrom, nós vamos encontrar ali também o embrião. Então, o fruto ele vai proteger a semente e, de certa forma, proteger também o embrião, Muito bem. Então, elas também
dispõe de um sistema condutor bem eficiente. O que é esse sistema condutor? Esse sistema condutor é o sistema vascular, é a capacidade que essa planta tem em transportar, tá? É a capacidade que ela tem em transportar os nutrientes, né, para que ela possa sobreviver, para que ela possa produzir galhos, possa produzir flor, possa produzir frutos. Então é a capacidade que ela tem de se alimentar para a sua produção ou reprodução. Muito bem. O sistema radicular também dessa aqui das angiospermas é um sistema radicular adaptativo. Por que ele é adaptativo? Porque, veja bem, elas têm a capacidade de habitar, de compor todo o solo, independente se é em proximidade de água, se é em local onde a presença de córregos, rios não se faz, ou local também deserto, né? Então elas se adaptam em todos esses locais. E o sistema radicular, ele possui uma capacidade de descer a grandes profundidades, para que então assim seja possível, né, absorver não somente água e sais minerais, mas também de dar sustentação a essa planta de acordo com a altura que ela vai ganhar. Porque o nosso solo é um solo pobre, na maioria, é um solo pobre. Então, aonde esse solo tem uma composição, vamos dizer assim, mais fértil, mais material orgânico, para que possa nutrir essas plantas. Então, onde elas encontram a capacidade de nutrir mais favorável, elas ganham maior altura. Portanto, o sistema radicular precisa ser um sistema com mais profundidade e alcançando também assim um diâmetro, né, maior no entorno do caule para que possa servir de sustentação. No local onde a planta fica em menor porte, em referência à altura, talvez o raio desse sistema radicular seja menor, mas também ele pode ter ali um maior comprimento, em função dele ter que descer a maior profundidade para absorção de água. Elas também têm um órgão reprodutor bem definido, né? Então, nas angiospermas, as flores é o órgão reprodutor. Ali na flor nós iremos encontrar os dois órgãos reprodutores, o órgão masculino e o órgão feminino. Portanto, a flor é um local de grande importância aqui quando do ciclo reprodutivo, do sistema de dispersão, dispersão de pólen, né? Atrativo, eu vou falar daqui a pouco, para os dispersores. Então, olha só, ela possui então a capacidade de atrair dispersores. A flor, continuando aqui, a flor, nós podemos notar que a flor ela existe em diferentes cores e em diferentes cheiros, né? Então tudo isso, todo esse mecanismo que a flor trouxe, vai servir para que possa
atrair para si, um exemplo, abelhas, né? Borboletas e vários insetos, para que venham retirar ali, venham apreciar ali do cheiro e do próprio néctar que é produzido pelas flores, né? Ali nas flores. Então, nesse momento, esses insetos, que agora nós chamaremos de dispersores, eles, ao pousarem ali na flor, eles vão, digamos assim, eles vão encostar, né, na parte masculina, a qual nós vamos detalhar no ciclo reprodutivo. Então eles vão encostar ali o pólen, né, vai aderir a esses insetos e eles sairão então daquela flor e levarão esse grão de pólen, que é o gameta masculino, para uma outra flor, pode ser na mesma planta ou em plantas diferentes, e ali vai encontrar então a parte feminina da planta e vai acontecer então a fecundação. Muito bem. Olha só, pessoal, então eu coloquei aqui para vocês, né, a evolução das plantas se deram em função de a capacidade de adaptação ao meio ambiente terrestre, não é? Que é aquilo que eu já mencionei. Então, elas tiveram a capacidade em absorver nutrientes, de dispersar melhor a semente e vários outros, né, exemplos que a gente pode citar. A capacidade de nutrição, que eu já disse também, capacidade de atrair, de absorver, né, água e sais minerais, a capacidade de transporte, né, da seiva bruta e da seiva elaborada, a reprodução, né, que essa reprodução agora ela já não depende mais de água, né, ela tem uma gama de dispersores e polinizadores que vai contribuir para que isso aconteça independente do período chuvoso ou do período de seca. E a proteção do embrião, né? Então, com o surgimento do fruto, elas têm uma capacidade muito grande de proteger a semente, como eu disse para vocês, e automaticamente a semente vai dar proteção ao embrião. Esse embrião, ele vai estar no interior dessa semente, né? Ele, após ali a produção do fruto, então vai acontecer ali a presença, né, dos dispersores agora de semente, que podemos citar aí todas as espécies de animais, até mesmo o homem, né, que vai alimentar desses frutos em função do sabor variado que os frutos apresentam, e através ali de ingerir essa semente a distâncias maiores da planta mãe, essas sementes serão deixadas através das fezes ou lançadas, né? Às vezes o animal, o homem pode estar comendo ali, alimentando de uma fruta, joga uma semente, deixa a semente cair e ela então vai germinar. Então, em função disso, esse embrião precisa estar no interior dessa semente. E ele precisa ser nutrido, né? Existe lá, depois no ciclo reprodutivo a gente vai falar, ele vai ser nutrido ali até que aconteça então a germinação, dando origem assim a uma nova planta, de uma nova espécie, né? É claro que
da espécie da planta-mãe, da qual originou-se a semente, e assim então se deu a conquista do solo pelas angiospermas. Para essa aula nós ficamos por aqui. Teremos várias outras aulas do mesmo contexto, falando do mesmo grupo. Muito obrigado. Eu peço a vocês que deixem aí o seu joinha, o seu comentário, compartilhe aí, pessoal, o vídeo do professor, dá uma força para ele, para poder a gente continuar aqui dividindo com vocês e aprendendo com vocês, né, através dessas nossas videoaulas. Muito obrigado e até a próxima.